Olá, uma boa tarde a você. A máfia dos concursos voltou a atuar e mirava esta semana o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que começa no próximo domingo. Foram 3 prisões, 2 conduções coercitivas, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento, e ainda 15 mandados de busca. A repórter Érica Blaine acompanhou o movimento desde a segunda fase da operação. O objetivo da Polícia Civil é combater a máfia que tem atuado nos concursos públicos, vestibulares e possivelmente até mesmo no Enem. Eu estou aqui com o delegado Adriano Valente, que vai nos dar mais detalhes. Delegado, entre os presos hoje, um deles trabalhava no antigo CESP-Sebrasp, né? Sim, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado tem fortes indícios de que essa organização criminosa vem atuando em todos os certames realizados no Distrito Federal nos últimos anos, entre concursos, vestibulares e até o próprio Enem. Hoje, na segunda fase da Operação Panópsis, que foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, prendemos preventivamente 3 membros da organização criminosa, entre os quais o Ricardo, que era, sim, funcionário da banca CESP. Já havia, inclusive, sido demitido justamente em razão das suspeitas de que participasse da organização criminosa fraudando concurso. De que forma ele fazia essas fraudes? O Ricardo trabalhava na digitalização das provas. Então, muitas vezes, ele pegava uma folha de respostas em branco de candidatos que ele já sabia que haviam comprado a vaga no concurso e preenchia com o gabarito correto antes que fosse digitalizada, de modo que o candidato acabava sendo aprovado ilicitamente. Agora, a movimentação financeira era grande, né? Inclusive, um aí passou da casa dos milhões. Sim, o próprio Ricardo, apenas no ano de 2016, movimentou mais de R$1 milhão em sua conta. Delegado, muito obrigado pelas suas informações. Mais detalhes eu trago para você na segunda edição do Band Cidade, que começa às 6:50 da noite. Até lá. Em nota, a Sebrasp disse que colabora com as investigações e que já demitiu o funcionário suspeito de envolvimento na fraude. Também questionamos o INEP sobre possíveis fraudes no Enem, mas o Instituto se limitou a dizer que ainda não foi notificado sobre a operação e está buscando acesso ao inquérito para poder se pronunciar. Agora, Cláudio Humberto, gravíssima essa tentativa de fraude. É gravíssimo porque a gente sabe que algumas fraudes foram bem sucedidas, né? Você imagine que no serviço público, minha gente, há pessoas que estão definindo prioridades governamentais, tendo fraudado esse concurso público. Há pessoas cuidando da saúde dos outros, dando aulas. Há até 1 dúzia de delegados da Polícia Civil de Goiás que também apelaram para esse esquema de passar no concurso e virar policial. Ainda bem que temos aqui na Polícia Civil, não há casos assim na Polícia Civil do Distrito Federal, e temos profissionais como o delegado Abel, que descobriu tudo isso e acabou metendo na cadeia esses pilantras que enganam a boa-fé das pessoas e também fraudam um concurso e não há nada mais adequado, nada mais justo para dar oportunidade às pessoas de acesso ao serviço público do que um concurso, e eles conseguiram fraudar até isso. E o interno da unidade do Recanto das Emas atacou 3 agentes socioeducativos ontem com uma barra de ferro. Um deles teve um corte na testa. Os servidores estavam fazendo a distribuição do jantar quando o jovem conseguiu sair da cela e tentou fugir. Ele foi impedido e reagiu. O infrator foi levado para a delegacia e pode ter uma pena ainda maior. A unidade abriga 228 jovens, todos maiores de idade, que foram internados quando ainda eram adolescentes. Perguntamos a idade do agressor, mas o governo disse que não pode passar informações pessoais em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil registrou em 2016 o maior número de homicídios da história. 7 pessoas foram assassinadas por hora no país. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam ainda que policiais mataram mais e que os gastos com segurança pública caíram. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. São números impressionantes e de guerra, né, Renata? Boa tarde. Exatamente. A gente vive uma guerra, Rodrigo, sem dúvida, com relação, quando a gente olha os números, é isso mesmo. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio Humberto. Uma excelente semana para todos que estão aí acompanhando o Band Cidade, primeira edição. Então é isso. É difícil, é triste até a gente ver esse retrato da violência no nosso país, e quando você faz essa compilação de números, realmente chega a assustar. Então, no ano passado, quase 62 mil pessoas foram assassinadas no nosso país, o que dá essa média
triste, assustadora, de a cada hora 7 pessoas, em média, serem assassinadas, serem mortas de forma violenta no Brasil. Isso significa também um aumento de 3,8% em comparação ao ano anterior a essa pesquisa, ou seja, ao ano de 2015. E o Nordeste, as capitais do Nordeste, revelam aí, lideram esse ranking. Sergipe registrou a maior taxa de mortes violentas, isso numa média de 100 mil habitantes. Então, registrou 64 por 100 mil habitantes, seguido do Rio Grande do Norte, com 56,9%, e Alagoas, com 55,9%. As capitais com maiores taxas de assassinatos, também por 100 mil habitantes, são Aracaju, Belém e Porto Alegre. Apesar disso, como você bem disse, os governos gastaram menos em segurança pública, então aí cerca de 2,6% menos em segurança pública. Já o governo federal reduziu em 10,3% esses gastos. Então, esse 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública também trouxe pela primeira vez os dados de desaparecidos no Brasil. Também são números assustadores. Foram registrados ou são registrados 8 desaparecidos por hora. Isso entre os anos de 2007 e 2016. A violência contra a mulher também está retratada aí, também assustadora, Rodrigo. O número de estupros cresceu 3,5% no país e chegou a quase 45 mil ocorrências em 2016. E olha que a gente está falando de dados oficiais, de registros oficiais. No ano passado, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil, totalizando quase 4.700 mortes. As mortes em consequência das ações policiais também subiram 25,8%. A maioria dessas vítimas, a maioria é homem, negro e jovem. E os policiais mortos também aumentaram 17,5%. Então é um retrato muito triste da nossa realidade brasileira, mas a gente não pode colocar para debaixo do tapete. É preciso olhar e, mais do que isso, é preciso modificar, ter políticas públicas para modificar essa realidade. Rodrigo. Obrigado, Renata. Realmente tem que discutir, são dados chocantes, Cláudio Humberto. São dados um tanto quanto atrasados, são dados de 1, 2 anos atrás, mas a situação não mudou muito. Pode ter ali pequena variação de número, mas a situação continua igual, até porque, minha gente, vivemos num país em que o crime é relativizado. Nós vivemos num país que tem dificuldades de punir o criminoso. Um país em que, quando se comete um crime, como vimos agora recentemente em Goiás, cometido por um adolescente que matou 2 colegas numa escola, já começa uma conspiração do mal para enfim, proteger esse rapaz da punição do crime. E ele, até por existir no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem a menor possibilidade de vir a ser punido adequadamente por um crime pavoroso como esse, de assassinar a tiros 2 colegas em sala de aula. A diferença do Brasil para outros países com indicadores de criminalidade contidos, sob controle, é que, por exemplo, nos Estados Unidos, em Minnesota, não faz muito tempo, uma adolescente de 15 anos matou uma menina de 9. Aos 18, ela foi julgada e foi condenada à prisão perpétua, porque o crime da menina de 9 anos é que não pode ser perdoado, tem que ser punido. Não é o criminoso que é a ótica, como aqui no Brasil, que vira a ótica do sistema judicial e também dos operadores de direito. Aqui no Brasil, nós não cuidamos de punir o crime, cuidamos sempre de tentar uma maneira de não punir o criminoso. E aí não tem jeito, os indicadores de criminalidade acabam atingindo números siderais. Essa semana começa com acidentes de trânsito no Distrito Federal e no entorno. Em um deles, no centro da capital, 2 pessoas morreram. A polícia suspeita que a causa tenha sido o excesso de velocidade. O acidente aconteceu em frente ao Palácio do Planalto por volta das 6 horas da tarde deste domingo. Um motociclista atropelou uma pedestre e os 2 morreram. O piloto era tenente do Exército. Ele seguia pela via N1 sentido rodoviária quando atropelou a senhora de 56 anos que atravessava a rua. Ele ainda atingiu um poste e uma parada de ônibus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher teve uma das pernas amputadas e morreu no local. O tenente foi arremessado da moto, que ficou completamente destruída. Ele foi levado para o hospital de base, mas morreu na unidade. Parte da avenida precisou ser interditada. E durante a madrugada desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio na carroceria de uma carreta na BR-020, próximo a Embrapa, sentido Brasília. O caminhão com destino a Rio Verde, Goiás, transportava 37 toneladas de sal. Um trecho da avenida ficou interditado durante o combate ao incêndio. O sal ficou espalhado pela pista. A causa do acidente ainda será investigada. Ninguém ficou ferido.
E a seguir, o governador inaugura sistema de água do Bananal, mas racionamento segue sem previsão de término. Band Cidade, volta já.